monge não sai do mundo por considerar o mundo indigno de si, mas ele sai do mundo para oferecer para o mundo um coração melhor. Eu nasci numa família em que eu me sentia muito amado. Acho que meus pais, os dois professores, né, sempre tiveram essa preocupação de se dedicar a mim e a meu irmão. Então, essa experiência de amor em família sempre foi muito forte. Embora, na época, assim, minha família não tinha uma participação ativa na igreja, né? Eu fui batizado, não recebi os primeiros sacramentos, mas os meus pais sempre se preocuparam em dar uma boa formação para a gente, em demonstrar que eles nos amavam e nos ensinar os valores de honestidade, valor de probidade, de disciplina. Os dois eram professores de educação física, então eu basicamente nasci numa piscina, né? Eu fui sempre criado praticando esporte, aprendendo, né, coisas novas, né? Como criança, eu era basicamente uma criança muito feliz. Uma criança muito feliz, muito ligada ao mundo da imaginação, muito elétrico, muito sociável e com uma ligação muito forte com os amigos, né? Acho que talvez a grande paixão da minha infância, a grande alegria que eu tinha é estar com os amigos. Sempre gostava de estar brincando, sempre gostava do bom humor e quando eu podia estar num ambiente em que eu podia partilhar isso com alguém e me sentir acolhido e com pessoas a quem eu acolhia, para mim era a alegria perfeita, vamos dizer assim. Muitos desses amigos me acompanharam por toda a vida. Sempre foram amizades que eu tentei manter e cultivar por toda a vida, né? Nunca gostei de relacionamentos passageiros, assim, né? Para mim, eu gostava de relacionamentos sólidos e isso me acompanha até hoje, né? Embora apreciasse tudo que era belo, tudo que era bom, tudo que é bonito, sempre me inquietava o mal no mundo, a injustiça, a pobreza, a desigualdade e sentia que a minha vida de alguma maneira tinha que ser uma resposta a essas coisas. Não podia ser algo apenas uma busca de uma satisfação puramente individual, né? Tinha que ser uma resposta à situação concreta do mundo. No ensino médio eu acabei tendo um momento de inspiração, pensei em fazer ciências econômicas, pensando em trabalhar com desenvolvimento econômico em regiões mais pobres, sobretudo regiões de produção agrícola, e por isso eu fui estudar em Piracicaba, né? Eu acho que esse foi o primeiro momento da providência de Deus na minha vida, porque eu realmente estava bastante desorientado nesse momento e até hoje eu guardo a memória desse momento que eu me deparei com esse curso, com essa possibilidade, e foi como se uma cortina se desvelasse e eu simplesmente sabia para onde eu devia ir, né? Então eu fui a Piracicaba, onde eu me formei em economia, e lá teve foi um lugar em que havia dois elementos essenciais que me ajudaram, que foram instrumentos de Deus na minha vida, né, para me caminhar para onde eu estou hoje, né? Uma foi uma pessoa, a minha namorada, que eu conheci naquela época, na faculdade. Nós nos dávamos muito bem, nos gostávamos muito e, como eu disse, eu nunca gostei de relacionamentos passageiros. Com os amigos eu buscava relacionamentos sólidos, com as namoradas e com essa em particular também. Essa era sempre a minha inclinação. E só que a família dela tinha uma ligação mais forte com a Igreja Católica, então pensando numa possibilidade de casamento, o casamento tinha que ser religioso, mas eu ainda não tinha os primeiros sacramentos, né? Então, certo dia conversando com ela, eu falei assim, olha, eu não tenho os primeiros sacramentos e se a gente quiser, acho que a gente está caminhando para um relacionamento mais sério, então talvez
eu estava pensando na possibilidade de fazer os sacramentos para facilitar mais para frente, né, se a gente quiser fazer um casamento na igreja, etc. Aí no dia seguinte ela me ligou, olha, eu estou na igreja, abriram as vagas para catequese para adulto, estou te inscrevendo, tudo bem? Tudo bem, então vamos. E acho que na semana seguinte comecei a catequese e ali começou, né, um momento de aproximação. Inicialmente eu ia para a catequese por causa da namorada, Deus não era um propósito realmente ali, né? Mas com o tempo, algo foi mexendo no meu coração, algo foi sendo tocado em mim. Eu terminei a faculdade, me encaminhei para esse mestrado e ali naquele momento de transição final da faculdade e o tempo que eu fiquei, né, de férias entre o final da faculdade e antes de começar o curso do mestrado, eu vivi um profundo questionamento, porque eu já tinha recebido os sacramentos, estava vivendo toda uma nova realidade interior, né, dessa busca da verdade, mas ainda não vivia de acordo com os valores do Evangelho. A minha vida ficava cada vez mais clara que tinha muito de duplicidade. Então, eu senti que eu precisava tomar uma decisão, não podia continuar nessa ambiguidade, nessa duplicidade. Chegou uma certa altura ali, passou o primeiro ano do mestrado, em que eu e essa minha namorada, nosso relacionamento entrou em crise. Então, nessa crise, nós acabamos terminando, né? Continuamos amigos, graças a Deus, mas naquele momento eu senti que Deus estava me pedindo para fazer um discernimento. Ele tinha algo para me pedir e eu precisava dedicar tempo para reconhecer o que Ele queria de mim. E então foi uma experiência ao mesmo tempo dolorosa por causa do fim do relacionamento, de tudo aquilo que eu estava vivendo sozinho, mas ao mesmo tempo eu senti uma grande felicidade. Era como se o melhor dos mundos agora estivesse aberto para mim e que eu podia seguir esse caminho. Então eu iniciei o discernimento inicialmente pensando em vida sacerdotal. Eu nunca na minha vida tinha pensado em ser monge. Muito pelo contrário, eu tinha um certo preconceito que a vida monástica tem muito de egoísmo. Alguém que procura se esconder para resolver os seus próprios problemas interiores, etc. Mas aí teve mais um movimento, uma ação providencial de Deus, em que eu fui me confessar e o padre me deu como penitência a leitura de um livro. Mas nesse livro falava sobre a espiritualidade dos monges do Egito, o que a gente chama de os padres do deserto, né? E uma frase nesse livro me tocou. É uma frase de um monge antigo em que ele diz que o monge não sai do mundo por considerar o mundo indigno de si, mas ele sai do mundo para oferecer para o mundo um coração melhor. E isso eu peguei a chave da vida monástica. Então é isso. É por isso que toda a renúncia, a solidão, a vida de oração, a vida de trabalho, esse é o propósito. E eu falei assim, mas esse é o propósito mais sincero que pode ter. O que mais alguém de bom pode querer? E eu comecei a pesquisar sobre a vida monástica. Naquela época eu descobri que havia um mosteiro trapista no Brasil, aqui no Paraná. Entrei em contato com o irmão que era o responsável pelas vocações na época e ele me disse, olha, se você tem uma vocação monástica ou não, só tem uma maneira de você descobrir. Vem e vê. E foi isso. Eu marquei um retiro já ali no segundo ano do mestrado, nas férias de julho. Fiquei 15 dias e fiquei completamente encantado. Eu encontrei aqui a vida segundo o Evangelho. Essa foi a minha experiência. A vida de simplicidade, de trabalho manual, de trabalho humilde, de serviço fraterno entre os irmãos, uma vida de oração, uma vida de silêncio, de escuta de Deus, uma vida de disponibilidade. Tudo isso me encantou e eu precisava ir a fundo nessa descoberta. Eu terminei o mestrado no Rio de Janeiro, ainda antes de terminar o mestrado, fiz mais um retiro vocacional, mas logo depois de terminar o mestrado,
eu vim para o mosteiro já para fazer uma experiência interna na clausura, passar 3 meses dentro do estágio, aquilo que a gente chama de estágio claustral, né? E para mim esse era um momento decisivo. Eu achava que ali seria um momento que eu realmente poderia ter certeza do que Deus queria para mim. Então, foram meses muito bons e ao mesmo tempo muito desafiadores. Eu tinha consciência de todo o sofrimento que causaria minha escolha, não só para os meus pais, para a minha família, mas também para as pessoas que me cercavam, para esses amigos que eu toda a vida cultivei relacionamento e agora uma ruptura tão radical. Tudo isso pesava muito para mim. Então eu precisava ter certeza que eu estava agindo segundo Deus, porque se Deus tivesse pedindo para mim isso, então esse sofrimento era justificável. Dava para acreditar que desse sofrimento algo de bom poderia sair. Mas se não fosse algo de Deus, seria apenas sofrimento. E graças a Deus, eu tive um momento de oração, eu estava passando alguns dias de muita dúvida, e eu estava na capela, de joelho, rezando um terço, rezando para que Deus me ajudasse que me desse luz naquela dúvida, em toda aquela confusão que eu estava vivendo. E num dado momento, um pensamento me veio que me dizia que tudo isso que você está vivendo é sinal que eu estou perto de ti. E naquele momento eu sabia o que eu queria e sabia o que Deus queria e sabia que eu queria fazer a vontade de Deus e que isso era entrar no mosteiro. Aquele dia foi um dia de paz. Foi um dia de certeza. Então, naquele mesmo dia eu já falei para o nosso mestre de noviço na época, eu quero ficar. Quando um candidato pede para fazer o postulantado, aqui na nossa comunidade nós temos o costume de receber um nome diferente, né? O nome de um santo padroeiro. E o nome Gregório, não é o meu nome civil, mas o nome Gregório me tocou. Me tocou porque as leituras que tinham me passado durante o acompanhamento vocacional, todos os padres da igreja chamados Gregório, eram de um amor de Deus tão grande e de uma profundidade que sempre me tocava. Então esse nome me chamou a atenção. E além disso, quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu ainda estava ali na fase da gestação, e os meus pais pensavam qual nome que eles me dariam, um tio meu, irmão de minha mãe, que inclusive faleceu, eu ainda era pequeno, eu não o conheci pessoalmente, ou pelo menos eu não tenho memória de conhecê-lo, mas era um homem realmente de caráter, um homem que buscava viver com ideais, né? Ele sugeriu o nome Gregório para minha mãe. Ele falou, veja esse nome, que nome mais belo. E então a junção desses dois fatores, eu falei assim, eu acho que é esse nome. E sugeri para o abade esse nome com mais outros dois. E o próprio abade na época já falou assim, não, você vai se chamar Gregório. Então o meu padroeiro é São Gregório de Nissa. E esse é o nome que eu agora assumi, essa identidade vocacional que Deus me deu. O meu nome de batismo, né, o nome que meus pais me deram é Vinícius. E toda a vida eu fui conhecido por esse nome, né? Os meus amigos sempre me chamavam de Vini, o Vi, né, os mais próximos, né? E representa uma ruptura, a mudança de nome, porque a ideia é justamente essa, é uma nova vida. E eu acho que
esse momento de transição, eu descobri que muito da maneira como eu me relacionava, da maneira como eu era Vinícius, tinha de ruim, tinha de trevas, tinha de mal. Então, esse momento ali do discernimento vocacional, de estar cada vez mais próximo da igreja, de começar a caminhada no mosteiro, foi um momento em que eu realmente estava sentindo que eu estava, todos os 25 anos anteriores estavam indo para o água abaixo e eu estava começando do zero. Com o tempo na vida monástica, demorou um pouco, mas eu descobri que, na verdade, Deus, quando Ele nos chama a essa vida de renúncia, quando Ele nos chama a essa vida de solidão, não é para nos tirar nada, muito pelo contrário, é para nos fazer viver melhor esses relacionamentos, ainda que não tenha uma palavra dita. Hoje eu sinto que eu amo muito mais todas as pessoas que eu conheci do que nos 25 anos passados, justamente porque Jesus é o centro desse amor agora. Eu agora já completei um ano e 2 meses quase de votos solenes e foi um grande privilégio. Foi um dia muito festivo, um dia que meus pais estiveram presente, meus tios estiveram presente, a minha avó estava presente, o meu padrinho de crisma que morou comigo na faculdade, na mesma república, e foi uma influência também para o meu caminho, na minha caminhada espiritual. Esteve presente com a sua esposa, com o seu filho. Então, foi um momento de consolidação de tudo aquilo que estava sendo construído aqueles anos. Naquele dia, é como se fosse, não, agora é isso. Agora é só viver. Cada dia tem que ser isso que você viveu hoje, né? Os meus pais sentem a minha falta, mas uma coisa que eu tenho que dar graças a Deus por eles, que eles sempre me ensinaram e que para mim, é o que eu tento viver aqui no mosteiro. Quando você ama, a pessoa que você ama, você quer ela livre. O amor não prende. E isso eles sempre levaram ao pé da letra. Então, naqueles meses em que eu estava lá no começo do estágio, quando eu estava discernindo o que eu ia fazer e eu falei para os meus pais dessa possibilidade de vir para o mosteiro e de toda a renúncia e solidão que talvez eu teria que viver, eles não gostaram. Mas, num dado momento, eles falaram para mim: Vinícius, nós te criamos para que você busque o seu caminho. Então, não importa qual que seja a sua escolha, nós vamos te apoiar. Eles visitam aqui, né? Aqui no mosteiro a gente recebe a visita da família, dos pais. E desde quando eles puderam nos visitar, eles sempre visitam. Sempre perguntam quando podem marcar a visita, estão sempre presentes. No começo era bastante doloroso a saída, a despedida, né? Mas eu acho que eles acabaram criando um laço não só comigo, mas com a própria comunidade. E acho que foi um momento especial para eles também. Acho que foi um momento especial para eles. Depois que eu entrei no mosteiro, como eu disse, meus pais não se casaram religioso, mas sempre tinha um certo interesse, assim, um desejo de sacramentalizar a união deles, pelo significado que isso traria, né? E depois que eu entrei no mosteiro, eles fizeram isso durante a pandemia. Eles renovaram o seu compromisso de união que eles tinham feito ainda apenas no plano civil, lá em 1987. Agora, em 2021, eles renovaram esse compromisso, agora com a bênção da igreja, né? Então eu acho que, por mais que seja doloroso e muitas coisas eles não entendam, é uma dor vivida com amor. Porque eles sabem que é uma escolha, não é uma escolha supérflua que eu estou fazendo. É algo que tem a ver com o sentido da vida. Que um palhaço, um brincalhão, alguém que pratica esporte vai procurar numa clausura monástica.
Eu acho que um amor só é substituído por um amor maior. O que me trouxe, o que me fez deixar essas realidades, na verdade foi a descoberta de algo mais importante. Na verdade, muitas dessas coisas também, essas exterioridades, têm a ver com coisas internas que a gente está fugindo delas. A vida de silêncio e solidão tem a ver com você encontrar essas realidades e aprender a trabalhar com elas. Acreditar que Deus é capaz de transformá-las em algo muito belo. Então, essa é a ponte que eu faço. O viver, procurar as coisas externamente, a expressão fora, de um certo sentido, é fugir daquilo que é mais importante mesmo, até da minha própria identidade. Há muitos desafios, há muitas dúvidas, mas Deus nos sustenta em todas elas. Vale a pena procurar aquilo que é mais importante na nossa vida, responder a esse chamado de Jesus. Isso é o que importa, o resto se resolve com o tempo. Eu estou apenas começando, sei que tem muito ainda para trilhar, há muito caminho para vencer, mas o sim que eu disse lá atrás, eu quero dizê-lo todos os dias, confiando que Deus não falhará com sua promessa. Eis-me aqui. Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.